Antes de nós iniciarmos o vídeo, eu gostaria de dar um aviso de spoilers, porque é muito difícil conseguir falar sobre as coisas que não funcionaram nesse livro sem dar spoiler. Então, quem não leu e tem interesse, ouviu falar bem e tal, já sabe, tem spoiler. Quem já leu e também não gostou, pode ficar aqui que a gente vai discutir o porquê que não deu certo. Oi, hoje eu venho então conversar com vocês sobre o livro Por Trás dos Seus Olhos, Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough, que é uma escritora inglesa. Esse livro saiu no Brasil em 2017. Ele foi muito falado na época, eu acabei comprando, fiz outras compras, né? Eu acabei comprando porque eu tinha ouvido alguns comentários. E ontem, e li só agora, ontem eu concluí a leitura. E devo dizer já de cara que a minha experiência não foi nada boa com esse livro. Eu resolvi fazer esse vídeo comentando justamente para a gente poder discutir um pouco dos dois pontos principais que fazem com que esse livro seja bastante problemático. Falando então brevemente sobre a trama do livro, é um triângulo amoroso. Então, tem um casal, a Adele e o David, que estão com sérios problemas no relacionamento, seríssimos mesmo. E ele começa numa cidade, ele é médico, começa a trabalhar numa outra cidade, e ele acaba se envolvendo com uma pessoa que é a secretária dele. Que original, né? Mas não é esse. Bom, o problema não é nem esse. Ele realmente acaba se envolvendo com a secretária, que é a Louise. Os capítulos eles têm narradores diferentes. Tem capítulos que são narrados pela Louise, tem capítulos que são narrados pela Adele e tem capítulos que são narrados em terceira pessoa. Os capítulos narrados em terceira pessoa, eles se referem aos fatos passados. Como se não bastasse a complicação de ter o envolvimento com um homem casado, a Louise também começa uma amizade com a esposa do David. Na medida em que os capítulos narrados pela Adele vão avançando, a gente vai percebendo, em primeiro lugar, que a amizade com a Louise não foi nem um pouco por acaso, que quando ela iniciou aquela amizade, ela já sabia que a Louise estava envolvida com o marido dela. E a gente vai percebendo, pela maneira como ela fala, que ela tem um objetivo não, vários objetivos que são bastante questionáveis. E ela fala de uma maneira assim, ela chama a outra de minha marionete, como se tudo que a outra estivesse fazendo estivesse dentro de um plano, de um planejamento maior que ela tem para ela, para o marido dela e para o casamento deles. Uma das coisas que começa a nos perturbar enquanto leitores é o fato da Adele saber de tudo que está acontecendo. Ela sabe de tudo. Ela é como se ela tivesse uma vigilância 24 horas em cima do marido. Como se ela tivesse uma câmera, um microfone, como se todas as interações dele ela tivesse a par de tudo. Mas enfim, isso aí até então a gente não sabe qual é o motivo. E aí quando o motivo aparece, ai meu Deus. A determinada altura do livro, o leitor fica sabendo então que a Adele mantém de fato uma vigilância em cima do marido através de projeção astral. Ela literalmente sai do corpo, né? O seu espírito sai do corpo e o espírito fica vigiando o marido em tudo que ele está fazendo. Então, quando o marido está transando com a secretária, ela está lá vendo. Quando o marido está conversando com alguém no consultório, ela está lá vendo. Ai, gente, por favor. É, meu Deus, olha, seria trágico se não fosse cômico.
Ou o inverso, não é? Seria cômico se não fosse trágico. Eu nem sei o que é mais, ser trágico ou ser cômico. Abrindo um breve parênteses para falar sobre a projeção astral, esse tema ele é contemplado na obra do Kardec. Segundo consta no Livro dos Espíritos, a projeção astral é a capacidade que, que o espírito do indivíduo tem de se desprender do corpo em estados de não vigília. Sono, transe, relaxamento, anestesia. Qualquer momento em que os sentidos não estejam plenamente ativos na captação do ambiente, o espírito pode se desprender. De acordo com a filosofia kardecista, o espírito pode percorrer grandes distâncias e se manter, claro, ele se mantém ligado ao corpo, mas ele pode percorrer grandes distâncias. A questão é que todo mundo tem a capacidade de se desprender do corpo temporariamente, mas algumas pessoas conseguem se desprender, perceber o ambiente espiritual, digamos assim, e ao retornar para o corpo, ter a memória plena do que registrou. Isso sim é uma capacidade especial, né? Segundo Kardec. É o conseguir lembrar do que aconteceu durante o desprendimento. Existem pessoas que relatam que foram fazer uma cirurgia e ficaram pairando acima do seu corpo sendo operado, ou viram os médicos, ouviram o que estava sendo conversado na sala cirúrgica. Tem pessoas que tiveram experiência de quase morte, também relatam várias coisas. No livro Contos de Fantasmas, do Daniel Defoe, a primeira parte são contos, né, histórias ficcionais. A segunda parte são histórias de jornais, coisas assim. E tem uma história que fala em dois irmãos que se envolvem com a mesma mulher, acabam se desafiando para um duelo e quando eles estão quase se matando, o pai aparece e separa aquilo ali. Depois eles descobrem que o pai estava doente em outra cidade e não saiu da cama. Eu sei que muitas pessoas atribuem essas impressões a uma informação do cérebro e nada a ver com o espírito, e outras acreditam que seja uma capacidade do espírito. Não vamos brigar por isso, cada um tem as suas convicções, isso não é importante nesse momento. A questão é que dentro do contexto desse livro, o que a Adele faz é uma projeção astral. Ela sai do corpo conscientemente, né? Ela provoca, digamos assim, essa saída e ela usa isso para vigiar o marido. Pelo amor de Deus, aonde que essa autora imaginou que isso seria uma grande ideia? Ai, olha, aí vocês vão me dizer, tá, mas numa obra de ficção, o autor não pode escrever sobre o que ele quiser e construir as premissas para o seu próprio mundo? Com certeza. Isso é absolutamente correto. Numa obra de ficção, tudo é possível dentro da lógica própria daquele mundo. Senão, não existiria ficção científica, fantasia, terror, certo? O problema nesse livro é que ele não estabelece de uma maneira clara, sólida, as bases para o final que a história tem. Vamos ver se eu me explico melhor em outras palavras. Eu li recentemente uma novela policial do Simenon, em que, durante toda a investigação, existe uma referência ao passado. Um homem se suicida na frente do inspetor Maigret e ele começa a fazer uma investigação e toda a investigação faz referência ao passado do homem, ao passado dos amigos. Então, quando chega no desfecho de uma novela policial e surgem personagens que
eram desconhecidos do público para completar a explicação que o leitor precisa para entender a novela, o leitor não se sente enganado, porque durante toda a novela essa, essa, esse ponto de interrogação relativo ao passado, ele surge, ele é sempre lembrado. Então a gente sabe durante toda a leitura que tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, alguém que ainda não surgiu na novela. Bom, é isso. Isso é uma das coisas que faltou nesse romance Por Trás de Seus Olhos. A gente começa a leitura como um thriller comum. Aquele triângulo amoroso, aquela tensão, uma mulher obsessiva, uma secretária ingênua, pouco inteligente, eu diria, porque ela faz umas coisas assim de, ai, por favor. Mas começa uma coisa bem comum. Quando a Adele começa a ensinar a Louise aquela técnica para controle de terrores noturnos, a gente entende que aquilo ali tem um objetivo, porque os capítulos narrados pela Adele são bastante assustadores até, né? Ela é uma pessoa bastante maquiavélica, ela sempre falando que ela tem um planejamento e tal. Mas mesmo durante os capítulos que abordam essa questão dos sonhos, não tem nada ainda que mostre a guinada que o livro dá mais adiante. O livro não menciona, ele não faz nenhuma menção a espírito, a projeção astral, a desdobramento, nada. Aquilo ali cai de paraquedas no livro. Eu acho que é essa a sensação que, para mim e para outras pessoas, muitas outras pessoas, ficaram com a sensação de serem enganadas. Ao invés de serem surpreendidas, ficaram com a sensação de serem enganadas. Quando a gente descobre que aquele plano maquiavélico da Adele, não esqueçam o aviso de spoiler que eu dei lá no começo do vídeo, tá? Quando a gente descobre então que o plano maquiavélico da Adele era, deixa eu respirar fundo, trocar de corpo com a Louise, ensinar a Louise a fazer o desdobramento, né? A tirar o espírito da Louise, sair do corpo, para que elas troquem, para a Adele poder sequestrar o corpo da outra. E quando a Louise entrar no corpo da Adele, ela poder matar, a gente fica assim, mas da onde que isso surgiu? Aí eu não sei se é um problema. Não sei, não, eu imagino que seja o seguinte: a autora tem uma preocupação tão grande em causar uma grande surpresa que ela acaba negligenciando informações que são essenciais para que o leitor acompanhe esse caminho que ela está trilhando. Eu falei no triângulo, mas na verdade tem mais um personagem. Porque os capítulos presentes, no tempo presente, eles se referem ao triângulo amoroso, Adele, Louise e David. Mas os capítulos que se referem ao passado, eles mostram um quarto personagem, que é o Rob. Quando a Adele perdeu os pais, que ela tinha 17 anos, ela foi internada por conta de estresse, né? Ela ficou traumatizada mesmo. Né? No final da novela a gente entende por que ela ficou traumatizada. E na clínica ela conhece o Rob, que é um rapaz viciado em heroína, que eles começam a formar um laço, uma amizade importante. E esse personagem, ele é bastante importante. Toda a tensão que existe no presente tem a ver com toda não, mas uma parte da tensão que existe entre os personagens no tempo presente tem a ver com o fato desse personagem não. A gente sabe que ele no presente não tá. Então, ele morreu, ele sumiu, ele foi embora, o que que aconteceu?
Então, o desaparecimento desse personagem é parte da tensão do romance também. Ao longo da leitura, a gente fica sabendo que a Adele também ensinou para esse rapaz essa técnica de desdobramento. Perceberam já onde é que isso vai dar? Bom, e aí, surpresa das surpresas, quando o Rob conhece o David, ele morre de amores pelo David. Mas a gente só fica sabendo isso lá no final. Ele se apaixonou de uma maneira tão irreal, talvez, não sei, não posso julgar nesse sentido. Há quem acredite, não é amor à primeira vista. Quer dizer, amor, no caso do Rob, não é uma palavra completamente inadequada. Tá mais para uma obsessão à primeira vista. E aí, juntando uma coisa com outra, vocês já imaginaram, né, o que eu vou dizer. Aí a gente descobre que a Adele não era a Adele, era o Rob no corpo da Adele. Porque quando eles estavam lá ainda na adolescência, eles resolveram fazer esse exercício de, vamos ver, vamos brincar, vamos ver se a gente consegue se desdobrar e entrar no corpo do outro e tal. E aí o Rob faz o quê? Quando a Adele entra no corpo dele, mata a Adele. Mata a Adele no seu corpo, né, original. Fica no corpo da Adele, casa com David, e aí é claro que o casamento está numa crise severa. Lembra que eu disse lá no início que o casamento estava em crise? É claro, o David conhecia a Adele desde criança. Como é que uma pessoa não vai notar que, por mais que a aparência seja a mesma, a pessoa é outra, porque mudou o espírito? E a ideia do Rob em tomar o corpo da Louise é justamente porque o David não conhece a Louise o suficiente. Essa ideia poderia render um romance bem assustador se ela fosse, se esse caminho que eu disse, né, de antecipar, de ir construindo até chegar nesse ponto, tivesse sido bem trabalhado. O que, na minha opinião, né, eu sou só uma leitora comum, eu sou apenas uma leitora comum, mas na minha opinião não foi bem trabalhado esse caminho. Eu não assisti a série da Netflix. Eu vi apenas alguns cortes, alguns vídeos no YouTube, mas eu percebi que na série, no roteiro da série, eles deixaram o papel do Rob mais claro, a conexão do Rob com a Adele mais clara. Eles deixaram também essa homossexualidade do Rob mais clara. Porque no livro não dá para perceber nada, nada. Não tem nada que se refira à sexualidade dele. Não tem nada que se refira a ele de uma maneira como uma pessoa, como um vilão, sabe? Não tem. Nem mesmo como uma pessoa duvidosa, assim. Uma outra coisa que eu achei bem problemática nesse romance, bem problemática mesmo, que esse plano da Adele barra Robin, mas esse plano da Adele, ele conta muito com as circunstâncias, com o auxílio das circunstâncias, do acaso. Ela conta muito com a reação das pessoas para que os planos dela deem certo e tudo dá certinho, sabe? Aí eu confesso que eu tô de saco cheio de ver vilão se dando bem. E esse livro deixa a gente com gosto muito amargo, porque o vilão se dá bem. E o livro ainda termina com ele prometendo fazer coisa pior, né? Porque a Louise tem um filho de 6 anos e o filho tá percebendo que a mãe tá muito estranha. Então, a gente já fica subentendido certas medidas violentas que o Louise pretende tomar no futuro. Esse livro tem menos de 350 páginas, mas a gente tem uma sensação de que ele é um livro longo.
E da onde vem essa sensação? É do fato dos personagens serem pouco interessantes. Isso é uma coisa crucial no livro. Se a história tem 3 personagens, mais 3 personagens e eventualmente um quarto personagem, e os personagens são pouco interessantes, isso acaba com qualquer história. A pobre da Louise é muito boazinha, mas muito burrinha. E é mesmo, assim. Ela faz coisas assim. Sabe aquela coisa de filme de terror? Aí não vai lá no porão. Tá? Não, pode deixar. Aí a personagem vai lá e vai pro porão. Ela faz o que os outros dizem pra ela não fazer. Assim, ela é bem limitadinha. Bem limitada. A Adele é simplesmente a vilã. Não existe. Não tem camada. Não tem camada. Ela é só uma personagem maquiavélica, ruim, capaz de qualquer coisa para o marido continuar com ela. Sem nada além disso. O David é um pouquinho melhor, talvez. É um cara que quer se livrar daquele casamento a qualquer custo. Se atira na bebida como um meio de escapar. É mantido nesse casamento à custa de chantagem e ameaça da Adele, por conta lá do corpo do Rob, lá de vários anos, que está na propriedade dela. Tudo tudo aquilo foi feito de uma maneira, como quando eu digo que a personagem é maquiavélica, para incriminar o David de uma maneira assim para ele se manter preso a ela mesmo, não é? E o personagem assim melhorzinho é o próprio Rob. Mas quando a gente descobre que ele tem mais camadas, é tarde demais para a gente gostar do livro. É claro que eu entendo que gosto é gosto, que sempre vai depender da bagagem de leitura da pessoa, da idade da pessoa, das expectativas que ela tem em relação à leitura. Se a pessoa quer simplesmente ser surpreendida, ela quer ser. Ela não quer adivinhar nada do que está acontecendo, ela vai gostar. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ser desafiada a adivinhar o que está acontecendo. Então, também por isso eu não gostei, porque o livro não te dá elementos para que tu consiga acompanhar e chegar nesse desfecho. Eu entendo quem gostou e eu entendo quem não gostou nem um pouco. É fácil de entender. No meu caso, eu entendo com mais facilidade quem não gostou nem um pouco. Se vocês forem nas avaliações da Amazon, vocês vão ver que muita gente não gostou desse livro. Acho que já falei bastante, não é? Vou concluir então, dizendo mais uma vez que para mim a experiência não funcionou. Eu gostaria de ouvir de vocês o que você, de quem já leu, não é? Se concorda comigo, se não concorda, se não concordar não tem problema nenhum, eu sou só uma leitora comum. Não sou formada em letras, nada disso. Sou só uma pessoa comum e essa é a impressão que eu tive desse livro. Quem adorou esse livro, deixa também nos comentários por que adorou, por que gostou tanto, se gostou tanto da surpresa, se viu. Deixa nos comentários se para vocês ficou claro para onde esse livro estava caminhando, se fui eu que não percebi e para vocês ficou claro essa guinada de uma tensão entre pessoas de carne e osso por um livro que é praticamente quase uma ficção científica de horror. Vocês viram isso aí sendo construído ou foi surpresa total? Agradeço a participação, um abraço a todos, muito obrigada, até o próximo vídeo.